Glória a Deus. O Senhor venha fazer em nós o seu querer e a sua vontade. Faz em mim tua vontade, faz em mim o teu querer, põe em mim teu poder e renova o meu ser. Mais uma vez, faz em mim tua vontade, faz em mim o teu querer, põe em mim teu poder e renova o meu ser. Senhor, aleluia. Pai celestial, Cordeiro de Deus, nós nos prostramos e clamamos, Santo, todo o seu canta, a canção dos salvos, dando glórias ao Cordeiro. Mais uma vez cantamos, Pai celestial, Cordeiro de Deus, nós nos prostramos e clamamos, Santo, todo o seu canta, a canção dos salvos, dando glórias ao Cordeiro. Por teu sangue nos salvaste, por teu sangue nos libertaste, por teu sangue entramos em tua presença, por teu sangue nos perdoas, com poder nos restauras, por teu sangue precioso, Jesus. Por teu sangue nos salvaste, por teu sangue nos libertaste, por teu sangue entramos em tua presença, por teu sangue nos perdoas, com poder nos restauras, por teu sangue precioso, Jesus. Por teu sangue precioso, Jesus. Aleluia. Tendo ousadia para entrar no santuário, escreveu os escritores hebreus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos preparou, pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, aleluia, aleluia. Nós podemos entrar, aleluia, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, aleluia.
Oh Deus, hoje podemos entrar no Santo dos Santos, aleluia. Além do véu, agora eu entro e no santo lugar até contemplo tanta beleza e luz, não há no mundo igual. Adoro o Salvador, além do véu, além do véu. Agora eu entro e no santo lugar até contemplo tanta beleza e luz, não há no mundo igual. Adoro o Salvador, além do véu. Adoro o Salvador, além do véu. Alguém levanta. Vem, Senhor, vem fazer em mim o teu querer, o teu querer. Vem, Senhor, vem fazer em mim o teu querer, o teu querer. Que eu seja barro em tuas mãos, como oleiro me faz moldar. Vem, Senhor, vem fazer em mim o teu querer, o teu querer. Vem, Senhor, vem fazer em mim o teu querer, o teu querer. Que eu seja barro, que eu seja barro em tuas mãos, como oleiro me faz moldar. Vem, Senhor, vem fazer em mim o teu querer, o teu querer, o teu querer, o teu querer. Amém. Nós temos estado a falar juntos sobre a oração, certo? Temos estado a falar sobre a oração. Já vimos a oração que Jesus nos ensinou, não é? A oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração. Também já vimos de que forma é que nós podemos chegar à presença de Deus, a ousadia que lá em Hebreus falava, tendo depois ousadia para entrar no santuário, não é? E quando Tiago dizia que a oração do justo pode muito ter seus efeitos,
Nós estávamos a perceber que não há um justo nem um sequer, não é? Então, se fosse pela nossa justiça, estávamos todos feitos ao bife, por assim dizer, e passo a expressão. Se fosse pela nossa justiça, seria quase impossível, mas nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia pelo caminho que Ele nos abriu, não é? Pela justificação dEle, pelo sangue dEle, por aquilo que Ele já fez nas nossas vidas, e só assim nós podemos chegar ao trono da graça. E eu tinha dito que nós tínhamos ficado com o mote ali, com uma... Vamos lá, Tiago, por favor, vamos orar. E hoje vamos falar um bocadinho sobre orar com fé. E vamos a Tiago 5, versículo 16... Tiago, capítulo 5. Onde nós lemos noutra semana. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. E depois Tiago ele avança para Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque é tão bom nós podermos, Senhor, buscar a tua face, Senhor, podermos buscar-te, Senhor, Deus, com fé, Senhor, sabendo que tu és poderoso, Senhor, para ouvir as nossas orações. Deus, como o profeta Isaías dizia, Senhor, que o teu ouvido não está agravado para não ouvir, Senhor, nem a tua mão encolhida para não agir, Senhor. Então, nesta noite, Senhor, queremos chegar, Senhor, contigo, Senhor, com fé, Senhor, sabendo que tu és fiel, Senhor, Deus, para ouvir a nossa oração e para responder, Pai. Nós te louvamos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, nós conhecemos Elias, lembro-me que há uns anos atrás houve uma irmã que me estava a falar que a oração, para ser forte, para ser uma oração poderosa, tinha que ser uma oração de joelhos. Não é? As orações de joelhos têm muito mais poder do que as orações sentados, ou orações de pé, ou as orações deitados. E alguns vão fazer assim, não é? Mas há pessoas que têm esta ideia. Quando nós nos ajoelhamos na presença de Deus, e nós já falamos nisto, não é? A nossa oração de joelhos fala-nos de uma oração de coração quebrantado. Mais do que os joelhos, temos de ter o nosso coração também prostrado na presença de Deus, não é? Essa é a posição, e é verdade que nós podemos ajoelhar-nos na presença de Deus, e devemos ajoelhar na presença de Deus, mas isso não quer dizer que a nossa oração vá ser mais forte. E Elias, quando orou naquele dia lá no Monte Carmelo, e que vocês conhecem a história, está aqui alguém que não conhece a história de Elias? Ok, então temos que fazer aqui uma revisão. Ok, vamos fazer uma revisão para o profeta Elias. Elias, ele era um homem que servia a Deus, não é? E ele estava lá com o rei Acabe e a Jezabel, que eram pessoas que estavam a ir completamente contra aquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Jezabel era uma mulher promíscua, uma mulher que tinha vários deuses, uma mulher que idolatrava outros deuses, outras entidades, ela tinha os seus próprios altares, ela fazia os seus próprios sacrifícios, ela cultuava o Baal, e para quem não sabe, o Baal é um daqueles deuses do paganismo, não é, que tinha, que exigia sacrifícios humanos, inclusive, não é? E esta mulher, Jezabel, ela adorava estas entidades, ela buscava estas entidades e fizeram o povo de Israel se desviar e ir após estes deuses falsos, não é? E Elias, ele era um profeta de Deus na altura, e o seu coração começou a ficar apertado por ele ver como o povo de Israel ia atrás daqueles deuses falsos e estavam a fazer coisas que desagradavam a Deus, quando Deus, a única coisa que pedia, Deus era o Criador dos céus e da terra, e Deus apenas queria que as pessoas andassem de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito, sem andar com esses rituais que não tinham nada a ver com a salvação, nem nada a ver com nada. Então Elias, ele encheu-se de coragem e ousadia, e ele marcou, como vocês sabem, ele marcou um encontro com os profetas de Baal. E Elias, ele e os seus colegas, quantos é que eram? Do lado de Elias, quantos é que estavam? Era só um. Do lado de Elias, ele e os seus colegas, ele ia sozinho, não é? Ele
Elias, e do lado dos profetas de Baal estavam, 400, não é? Do lado dos profetas de Baal estavam 400. Vejam, era uma multidão, 400. Se nós tivéssemos aqui 400 pessoas a congregar, era uma multidão, não era uma igreja valente, não é? 400. Mas Elias, ele foi para aquele Monte Carmelo, ele subiu e eles marcaram um encontro e disseram, olha, vamos fazer assim, vamos buscar a Deus, vamos orar a Deus. E o Deus que responder à nossa oração, esse é o Deus verdadeiro. Então, de um lado estavam os profetas de Baal a buscar a Deus, no mesmo monte, e do outro lado estava Elias. E lembram-se no Antigo Testamento, nós falamos disso, quando falamos sobre a oração e começamos a falar, no Antigo Testamento, para orar, para entrar na presença de Deus, não era de qualquer maneira. Exigia sacrifício. Por isso é que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos entrar na sua presença, não é? Completamente livres de qualquer requisito. Mas naquele tempo, Elias, ele preparou o seu altar e os profetas de Baal prepararam o seu altar, não é? E nós conhecemos a história, não é? Elias, ele preparou o seu altar, ele colocou aquelas pedrinhas, ele colocou aquela lenha, não é? Ele colocou aquilo que ia ser sacrificado ali em cima do altar, assim como os profetas de Baal fizeram também, não é? E os profetas de Baal começaram, não é? Elias lhes deu a primazia. Podem, olha, busquem lá o vosso Deus para ver se o vosso Deus responde. E os profetas de Baal, eles começaram a clamar e começaram a orar e começaram a pedir que o Deus deles lhe respondesse, que o Deus deles lhe respondesse, que o Deus deles mandasse um sinal do céu em como ele era o Deus verdadeiro. Eles começaram a clamar e começaram a clamar e começaram a clamar. Nós conhecemos, não é? E nada aconteceu, não é? E Elias, que era uma pessoa bem disposta, ele até brincou. Disse assim, falem mais alto, se calhar o vosso Deus está a dormir. Ou então fez uma viagem e vem já de caminho e ainda não vos ouviu. E diz que os profetas de Baal, aquilo começou a subir um bocadinho ali, começaram-se a fazer mal eles próprios. Eles começaram a se cortar, eles começaram a fazer sacrifício para que o Deus deles respondesse. E nada aconteceu. E Elias, a única coisa que ele fez, ele não se pôs de joelhos, ele não se retalhou, ele não se encheu de nada, ainda que às vezes, e nós vamos encontrar, à medida que vamos estudando sobre a oração, vamos vendo outras formas de orar, mas nesta noite o que eu quero realçar é a fé de Elias. Elias, o que é que ele fez? Ele preparou aquele sacrifício, ele colocou aquilo tudo, e diz que ele ainda foi buscar água. Vocês sabem que água e fogo não pega, não pega. Eu lembro-me que há uns anos atrás nós fomos para um acampamento ali num sítio maravilhoso, isto para vos falar da resposta à nossa oração com fé. Fomos para um sítio maravilhoso que era Justes. Fomos fazer um acampamento semi-selvagem, estão a ver? Meninas de um lado, rapazes do outro, nós até brincávamos, era a Terra Prometida e a Palestina, está bem? Todos separadinhos uns dos outros. E os rapazes ficavam, e nós ficávamos ali no meio, não é? As meninas, nós ficávamos a dormir com as meninas, os rapazes com os rapazes, só que naquele acampamento nós juntávamos crianças e jovens, os jovens ajudavam-nos também a monitorar ali toda a gente, éramos 2 casais adultos que cuidávamos daquilo, não é? E íamos, e o Senhor realmente nos visitava de uma maneira estrondosa nestes acampamentos. Mas naquele ano aconteceu uma coisa terrível, houve grandes incêndios em Trás-os-Montes. E nós estávamos acampados e começamos a ver, a Bia deve-se lembrar disto, ela ainda era bem pequenina, se calhar não se lembra, era mesmo bebê ainda. Bebê, tinha pai 3 anos talvez, acho que foi o 3º acampamento que nós fizemos em Justos. E começamos a ver ali à volta, a Bia vai aos acampamentos desde que tem 6 meses, certo? O primeiro acampamento tinha 6 meses, portanto, e começamos a ver ali à volta fogo. Estão a ver? E Trás-os-Montes, vocês conhecem Trás-os-Montes, não é? Quem conhece, aquilo é montes por todo lado, não é? Nós estamos ali atrás dos montes, certo? Aquilo é mesmo atrás dos montes. E ali à volta de Vila Real estava tudo a arder, ali perto onde nós estávamos, já sentimos o cheiro a fumo, e eu comecei a ficar preocupada. Não é? Eu assim, pá, nós estamos aqui no meio do campo, no meio do nada, aquilo era entre Mirandela e Vila Real, mesmo metido lá na serra, não é? Numa aldeia que era Justes, não tínhamos ali grandes povoações ali perto, a mais perto ficava, sei lá, talvez a uns 6 quilómetros, não, da aldeiazinha onde nós estávamos, não, mais perto, Justes, exatamente, e estávamos ali, pois era a aldeiazinha de Justes, e eu comecei a perceber, estamos aqui, isto pode ser complicado. Então, fomos os 2 falar com os bombeiros da aldeia, e fomos dizer, olha, nós estamos em tal sítio, estamos acampados, temos tendas, será que estamos... Ele disse, olha, é assim, o fogo de princípio vai noutra direção,
Mas se houver mudança de vento, vocês podem ter problemas. Então, deixem os carros virados para a frente, perto da porta, em ordem de marcha. Se houver alguma coisa, nós alertamos. Ficaram com os nossos contatos, nós alertamos e vocês arrancam. Se houver alguma situação, não é? A princípio não há de haver problema, mas se houver, vocês ficam preparados, sobreaviso e qualquer coisa, embarcam as crianças e vêm-se embora. E assim foi. Nós fomos, colocamos as carrinhas todas, estão a ver, em ordem de marcha, tudo ali bem desimpedido. Caso houvesse alguma coisa, é só carregar as crianças e irmos embora. E oramos naquela noite e pedimos a Deus também que guardasse os bombeiros. E sabem que na manhã seguinte aconteceu uma coisa tremenda. Na manhã seguinte, e vocês sabem que em Trás-os-Montes não é assim como no Alentejo. Quando é calor, é mesmo calor. De manhã, de dia, à noite, calor, de calor, de calor. E isto foi no verão, estava mesmo calor. Mas foi engraçado, quando nós acordamos de manhã, estava tudo seco, não é? Estava tudo... As nossas tendas estavam encharcadas em água. Mesmo, parecia que tinha caído uma orvalhada daquelas muito grandes em cima das nossas tendas. E houve uma criança, o Daniel, que agora já não é criança, que é um jovem, o Daniel, ele na altura tinha para aí uns 7 anos, talvez, não é? Ele é um bocadinho mais velho do que a minha Joana, 7, 8 anos, era pequenino também, 6, 7 anos, já não me lembro, mas ele veio ao pé de mim e disse assim, irmã Paula, olha, nós oramos ontem e Deus guardou-nos, as nossas tendas ficaram molhadas, se o fogo se aproximasse, isto é feio da criança, estão a ver? Se o fogo se aproximasse, nós tínhamos as tendas todas molhadas, o fogo não nos queimava. Disse ele. E é verdade, a fé dele foi ajudada. Nós não sabemos porque que as nossas tendas ficaram daquela forma, mais nada estava molhado, o chão estava todo seco, as nossas tendas realmente estavam encharcadas. Talvez para que a fé daquele menino fosse tocada desta forma. E ainda hoje ele se lembra disto, não é? Que Deus respondeu à nossa oração, desta forma. Ora, fogo e água não se tocam, certo? Guarda. E Elias, ele ao fazer o seu altar, diz que ele regou com água aquele altar. Antes de orar, ele regou com água. Não é? E regou várias vezes com água. Diz que era tanta água que a água corria ali à volta do altar, não é? Havia como com o ribeiro ali à volta do altar. Havia um rego e ali estava a água. E quando Elias abriu a sua boca, ele não se pôs de joelhos, ele não fez uma oração muito grande. Vamos lá, por favor, só podem ficar aí com uma marquinha. Se calhar não tanto, não precisamos ficar aí com marca nenhuma. Vamos lá, primeiro livro de Reis. E vamos só ver a oração de Elias, como é que foi. Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou. Isto mais à frente temos estas orações da chuva. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Ok. E no versículo 36 diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então diz que quando ele orava, caiu o fogo do céu, não é? E consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água que estava no rego, ficaram todos dizimados. Ou seja, foi uma oração tão simples, mas ele orou com fé. Olha, Senhor, mas ele não fez isto de livre vontade. Ele está aqui a dizer que hoje se manifeste que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Elias, ele tinha comunhão com Deus, não é? Ele sabia como é que havia de orar naquele momento, ele fez-lo com fé, não é? Ele ao orar, ele orou com fé, mas ele sabia que Deus era fiel para o ajudar e para o guardar. Fé é uma das palavras mais pequeninas. O que é a fé? O que é a fé? Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, alguns de vós até conhecem de cor esta passagem, que a fé...
Exatamente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ok, quem é que vai para casa esta noite? Quando sair daqui? Têm a certeza que vão para casa? Mas já viram a vossa casa? Desde que saíram, viram a casa novamente? Mas têm a fé que vão para lá? Mas é assim, isto é uma fé natural, não é? Mesmo sem ver, nós podemos acreditar, e se Deus quiser, amanhã, quem é que toma um pequeno almoço amanhã de manhã? Não sabemos? Pois, mas, a princípio, tomaremos, não é? Não é? Se Deus quiser. Já estamos todos, vamos lá ver, depende. Ok, mas é assim, há uma fé natural que nós temos, nós fazemos planos para o dia a seguir, não é? Alguns de vocês já fizeram planos para o dia da manhã, temos marcações, temos coisas preparadas, não é? E temos uma fé natural que nos pensa, mesmo sem nós vermos, não é? Agora, fé é mais do que isto, é o firme fundamento de uma coisa que nós esperamos, é nós termos a certeza absoluta que aquilo vai acontecer e a prova daquilo que não se vê. Ora, se tivesse aqui algum advogado, ele tinha que nos dizer que provas têm que ser alguma coisa palpável, alguma coisa visível, não é? Mas a fé leva-nos a nós termos provas daquilo que ainda não vemos, é nós acreditarmos naquilo que nós não vemos. E a fé é mais do que nós acreditarmos que Deus vai fazer exatamente como nós pedimos, ou como nós pensamos, mas a fé leva-nos a pensar que Ele vai fazer exatamente aquilo que é melhor para cada um de nós, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que é... Porque a fé também tem a ver com soberania. E se nós continuarmos aqui no capítulo 11, todo por aí afora, não é? E eu gosto muito do livro de Hebreus, não é? Começa com esta declaração, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e depois continua a dizer, porque por ela, muitos homens fizeram, não é? Fecharam a força da espada, fecharam a boca dos leões, apagaram o fio da espada, se esforçaram, fizeram proezas. Pela fé aconteceram coisas tremendas com muitos homens, mas também pela fé houve alguns que foram torturados, e se vocês chegarem lá ao final do 11, também fala desses, e que estão na mesma galeria de pessoas de fé. Mas será que eles não oraram pela libertação? De certeza que sim. Mas será que eles perderam a fé? Tinham menos fé? Não. Eles sabiam que Deus era soberano para fazer com a sua vida aquilo que bem entendesse. Que Deus era maior do que as nossas citações. Sabem que há três heróis da Bíblia que eu gosto muito de pensar neles quando penso nestas coisas da fé. Que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é? Vocês conhecem, não me estou a lembrar o nome deles. Quem se lembra destes três homens? Não é? O Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz que quando lá aquele rei erigiu aquela estátua muito grande, não é? E que obrigou que todos, o rei da Babilónia, certo? E que ele disse que todos se pudessem ajoelhar diante daquela estátua, ou quando ouvissem o som da trombeta, não é? Que todos se ajoelhassem, diz que Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam. E aquilo fez o rei ficar ali zangado, não é? Mas eles não se iam curvar diante de uma estátua, diante de uma coisa. E esta estátua fala-nos às vezes de situações que muitas vezes o inimigo levanta diante de nós e que nos levam a ficar prostrados, que nos levam a ficar exasperados. Oh, irmãos, que nós não nos possamos curvar diante de situação nenhuma. Não é? E aquilo fez o rei ficar muito irado com eles e mandou aquecer um forno, não é? Vocês conhecem a história, não é? E aquele forno foi aquecido 7 vezes, não é? Diz que aquele forno, até as pessoas que estavam a aquecer, uma fornalha mesmo, boa, é mesmo isso, era uma fornalha, assim um forno, era assim uma coisa. E aquilo até, eu faço ideia, ali perto até devia vir aquele calor, não é? Quando eles estavam a falar, de certeza que o forno era tão quente que aquilo era só... Não é? Às vezes, em algumas casas, a lareira está ligada lá na cozinha e quando a gente entra já está, calorzinho, não é? Ainda estamos no corredor, já sente o calor. Tão bom. Mas naquele dia, a fornalha estava a ser preparada e quase de certeza que aquelas pessoas já estavam a sentir o calor. Porque diz que os homens que foram jogá-los lá para dentro ficaram queimados. Não é? Os homens que foram pô-los... Mas o engraçado é que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei os ameaçou e que lhes disse, olha, vou-vos pôr lá dentro, o que é que eles disseram? Olha, rei, o Deus a quem nós servimos é poderoso para nos guardar do fogo, para nos livrar do fogo, para nos livrar da tua mão. Mas, se não nos guardar, isto é uma declaração de fé. Nós, às vezes, a nossa fé vacila.
se tudo correr como eu espero, se tudo for como à minha feição, irmãos, não tem que ser a nossa feição, tem que ser a afeição dele. A fé não é nós acreditarmos que vai ser tudo como nós pensamos. A nossa fé, não, é conforme o Senhor quer. Não é? Nós devemos agir por fé, devemos confiar, devemos orar com fé, devemos profetizar bênção na vida uns dos outros, devemos confiar naquilo que o Senhor pode fazer, mas confiarmos inteiramente na soberania de Deus para a nossa vida, na sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam completamente com a fé firme no Senhor. Tanto que eles disseram, e se não nos guardar, se nós morrermos lá naquele fogo, fica sabendo, ó Rei, que nem assim nós nos vamos encurvar, nem assim nós nos curvaremos. Ó irmãos, quando alguma situação se levanta diante de nós, que nos procura fazer ficar prostrados, que nos procura roubar a nossa fé, ó irmãos, que nós possamos também ter esta ousadia. Não. O Senhor a quem nós servimos é poderoso para nos ajudar nesta situação, mas também se não nos ajudar, nem assim eu vou perder a minha fé. Se as coisas... ainda que a figueira não floresça, obrigada, não é como dizia Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que, mesmo assim, nós podemos confiar. Nós podemos confiar. Amém? Devemos confiar na total soberania de Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, claro que tínhamos que ir para Hebreus mais um bocadinho, vejam lá o versículo 6, quem está em Hebreus e quem me pode ler, por favor. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Exatamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não é? Se nós aproximamos-nos de Deus e não acreditamos que Ele existe, não é? Como é que nós nos podemos aproximar de Deus e não acreditamos, duvidamos que Ele existe? Não. Nós, quando é impossível nós agradarmos a Deus... Oh, Margarida, se vais ficar com os fones, eu vou-te convidar a sair, está bem? Obrigada. Eu sei que estás a ouvir qualquer coisa muito interessante. Portanto, obrigada, Margarida. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Está bem? Desculpem lá esta interrupção, mas tinha que ser. Ora bem, fé. Em Tiago, vamos lá um bocadinho a Tiago, e aqui fala-nos mais uma vez. Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6. Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6. E diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, se algum de vós tem falta de alguma coisa, se algum de vós tem falta de algum suprimento, se algum de vós tem falta... Tiago, aqui ele estava a falar da sabedoria, mas podemos pôr aqui qualquer coisa. Se algum de vós tem falta de alguma coisa na vossa vida, então peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Vejam, Tiago ele está a comparar a pessoa que não tem fé, a pessoa que duvida, que não acredita que Deus pode fazer e anda sempre na mesma, e anda ali ao sabor das ondas e não avança na sua vida, não é? Nós não podemos nos aproximar de Deus desta forma, não desta forma. Sabem que há um tempo atrás fez muita confusão, há muitos anos atrás, quando comecei a ler a palavra e comecei a fazer-me assim, há coisas que às vezes a gente questiona. Eu estava a ouvir o pastor Tiago Cavaco esta semana a ministrar um pensamento muito interessante. Ele dizia que se nós não tivermos, às vezes, se não questionamos nada daquilo que nós estamos a ler, podes ficar aí, Margarida, sem os fones. Podes ficar aí, vá. Mais um bocadinho. Fica. Sem os fones. Pronto. Ora bem, há um versículo, eu estava a dizer que há um versículo que me fez muita confusão. Que é aquele versículo, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Ora, quem conhece a palavra de Deus percebe que sem fé é impossível agradar a Deus.
percebe a importância da esperança e da fé, e parecia-me porque é que o amor estava tão realçado em relação às outras coisas. Eu achava que na nossa vida espiritual tudo nos fazia falta. Não é? Como é que nós nos aproximamos de Deus sem fé? Como é que a fé não é tão importante como o amor? Não sei se isto estou-me a fazer entender. E é engraçado que no outro dia, quando chegamos a Canha, a primeira vez que fui ao culto a Canha, é um dos versículos que está lá nas paredes a decorar, não é? Agora, e eu dei um sorriso e pensei, porquê? Porque depois eu percebi. A fé e a esperança só são importantes para nós aqui, na Terra. Quando nós falamos de fé para clamar a Deus, fé para orar, quando nós clamamos a Deus sobre estas coisas, nós estamos a clamar porque são coisas importantes para nós aqui na Terra. No céu nós não precisamos da fé e da esperança. Lá nós vamos vê-lo face a face, vamos conhecê-lo como nós somos conhecidos também. Então Tiago, ele também estava a realçar isto, não é? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça com fé, não duvide, porque aquilo que duvida é como a água do mar. Olha as ondas, vocês gostam de ver o mar, parece que o mar não sai dali, não é? Vai para trás, vai para a frente, vai para trás, está sempre ali, não é? Claro que nós sabemos que não é bem a mesma água, certo? Que há as marés, nós sabemos isso tudo, mas a ideia que nos dá é que parece que a água que vem é a água que vai. E às vezes na nossa vida espiritual nós não saímos do mesmo lugar, parece que a nossa vida não avança, nós precisamos de nos chegar a Deus com fé, com confiança, amém? Buscá-lo acima de todas as coisas. Lá o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 13, não vale a pena nós abrirmos, lá em Cafarnaum diz que o Senhor Jesus não operou mais milagres, Ele não pôde fazer mais coisas, porquê? Pela incredulidade, porque havia falta de fé. Deus muitas vezes não vai trabalhar na nossa vida ou não opera mais, porque nós às vezes não temos fé para agir. Não é? O pastor Luís Reis, ele dizia que a fé é como aquele balde que vai ao fundo do poço. Estão a ver? A graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, aquilo que nós precisamos para a nossa vida, diz que nós podemos pedir e ser-nos dado, não é? O nós pedirmos segundo a sua vontade, há de ser o próximo tema, pedir segundo a sua vontade, não é? E Elias, ele orou segundo a vontade de Deus e devemos falar sobre isso. Mas a verdade é que aquele balde que vai lá ao fundo do poço, não é? Nós temos tudo lá em baixo, temos a graça, a bondade, a misericórdia, precisamos daquele baldinho, que é a nossa fé. Não é? É interessante nós pensarmos nisto, não é? Na fé, como sendo essa parte do balde. Amém? Mateus, vamos terminar. Em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. E diz assim, do 22 ao 24. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque a verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Vejam, se nós orarmos a nossa fé, se tivermos uma fé pequenina, não é? O nós orarmos com fé, nós podemos dizer a um monte, sai daqui e lança-te ao meio do mar, e será feito. Não é? Eu estava-me a lembrar a irmã Rosa, quando cheguei, a irmã Rosa conta-me sempre um testemunho, vocês devem conhecer isto de trás para a frente e de frente para trás. A irmã Rosa, a mãe da nossa irmã Cristina, não é? Ela conta de uma senhora que orava, que tinha um monte, não é? Em frente à janela dela, não é? E ela abria as janelas todos os dias de manhã e aquilo estragava-lhe a vista, não é? Aquele monte ali em frente à janela dela estragava-lhe a visão. Ela queria tanto ver o que se passava ali, dali para a frente, e aquele monte estava ali a estragar a paisagem. Então ela disse, Deus, se nós podemos orar com fé, o monte sai, então eu peço-te que este monte saia daqui, que amanhã quando eu acordar o monte já não esteja aqui. E fechou a janela e foi dormir. Na manhã seguinte, não é? Quando ela abriu a janela, o que é que ela disse? Tal como eu pensei. Eu sabia que ainda aí estavas. Eu já sabia que não tinha saído daqui. Mas isto faz-me lembrar um testemunho verídico que nós ouvimos há algum tempo atrás, não é? Não era o Desafio Jovem, mas era uma instituição que ajudava toxicodependentes, não em Portugal, uma missão, obrigada,
que ajudava. E então havia lá várias pessoas que estavam a fazer tratamento e houve um irmão que pediu ajuda para construírem um templo, não é? Um espaço para congregarem, para fazer cultos. E então eles convidaram aquele pessoal que estava a fazer tratamentos e que estava a deixar a droga para ir trabalhar lá, para alisar a terra, para poderem começar a construção. Mas estava lá um jovem que era muito cansado, não é? Ele nasceu já cansado, era jovem e muitos deles são mesmo manhosos, não é? Então ele chegou lá, olhou os outros a trabalharem, lá com as enxadas, com as picaretas, com as pás, para limpar o terreno, para ver se alisava, e o jovem chegou, sentou-se lá debaixo de uma árvore, não é? E os outros andavam lá, e o pastor foi ao pé dele, então jovem, então vamos lá trabalhar, vamos lá pegar na enxada. Oh irmão, eu estou a orar para que o Senhor envie ajuda, para que o Senhor desvie este monte, eu estou a orar para que o Senhor faça alguma coisa. Bem, é complicado, não é? Como é que o pastor diz? Pois, o Senhor vai enviar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, irmão, mas eu já vou ajudar, mas deixe-me orar primeiro, com fé, para que o Senhor também nos ajude. E então o jovem ficou a orar, não é? E os outros a trabalharem. Passado um bocado, começa-se a ouvir um barulho, era uma escavadora do marido de uma irmã, estão a ver, que pensou e lembrou-se, ele nem era crente, mas houve qualquer coisa que tocou no seu coração, ele ia almoçar e pensou, olha, antes de ir almoçar vou passar lá nas obras da igreja e a ver se precisam de uma mãozinha, não é? Com a máquina, estão a ver? E o jovem disse logo, estão a ver? Valeu a pena ter orado ou não? Valeu a pena orar ou não? Mas a verdade é que nós podemos orar e o Senhor às vezes surpreende-nos também quando nós oramos. Amém? E nós devemos orar com fé, que o Senhor é poderoso para fazer. Amém? Ele pode fazer. A nossa fé não nos deve levar, às vezes, não, mas nós podemos ter fé. E fé é acreditar naquilo que não vemos. Senão não é fé. Não é? É acreditarmos que Deus pode fazer mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos, é nós acreditarmos com fé que o Senhor vai fazer, é nós enchermos da palavra de Deus, é nós termos comunhão com Ele, é perceber também o que é que o Espírito Santo nos leva a orar, não é? É nós percebermos pela palavra como é que nós devemos orar por esta situação, por aquela situação, é ficarmos completamente na disposição de Deus e Deus vai dirigir as nossas orações. Sabem que eu já vi Deus operar assim rapidamente em orações e já vi Deus levar muito tempo também orações. Eu já compartilhei convosco algumas das orações que nós fizemos e o Senhor operou na hora, não é? Eu estava-me a lembrar de uma irmã que nós tínhamos lá em Aljustrel, não é? Que tinha esporões no seu pé, não é? Esporões, estão a ver aqueles esporões que doem muito, tem que ser operado no seu calcanhar. E aquela irmã, ela tinha aqueles ossos ali a espetar e ela tinha que ser, ela tinha dores horríveis. E lembro-me quando o meu marido orou por ela e ungiu com azeite e pôs as suas mãos nos pés dela, ela tirou o sapato e ela tinha tantas dores nos seus pés. Oh, irmãos, e qual não foi a nossa surpresa, não é? Passado, não sei se foi uma semana, 2... No culto a seguir, já ela veio com alto lá da casa dela, aquilo era uma descida, estão a ver? E ele veio alto, oh, irmão, Deus operou um milagre. Aquilo, 70 anos, não era brincadeira. E Deus curou-a na hora. Portanto, vejam como o Senhor faz, não é? Mas é toda a gente assim, nós sempre que oramos o Senhor... Não. Ele é soberano naquilo que faz. Nós oramos com fé? Claro que sim. Nós acreditamos que Deus é poderoso? Eu acredito que sim. Não é? Nós acreditamos que Deus pode curar, que Deus salva, cura, liberta. Nós temos uma jovem lá em Mirandela, que quando chegou à igreja, ela tinha problemas, ela é hipocondríaca. Não sei se vocês já conheceram alguém hipocondríaco. Ela, tudo o que era doenças, ela tinha tudo. Ela estava sempre a morrer. Ela, se tinha uma dor de dentes, aquilo já era um cancro, já era não sei o quê, estava sempre a morrer. E o Senhor operou um milagre na vida dela. Não é? Ela estava a dizer, Paulo, como é que é possível a minha vida mudar tanto? Não é? Ela era incapaz de ir a um hospital visitar alguém, porque ela tinha medo de ficar doente. Não é? Ela estava sempre à beira da morte. E isto tinha uma causa, não é? Tinha um porquê. Mas o Senhor operou na sua vida, Deus restaurou o seu coração, Deus curou a sua mente. E ela hoje... olha, fez uma operação daquelas operações, como é que se chama? A banda gástrica, perdeu imenso peso, andou metida com hospitais. Alguma vez, há uns anos atrás, nem pensava, ela nem entrava no hospital. Não, estão a ver? E o Senhor tem operado na vida dela de uma maneira fabulosa. O Senhor opera ainda hoje e nós podemos confiar neste Deus que opera. Amém? Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Amém. Diz que a fé, ela vem pelo ouvir, não é? A fé e ouvir pela palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que alimentar a nossa fé. A fé é como uma sementinha. O Senhor Jesus dizia assim, que a fé é como, se tiverem fé como um grão de mostarda, eu uma vez levei grãos de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda?
parece uma areiazinha, não é? Aquilo não é nada. Eu levei aquilo para a aula e eles ficaram assim todos, eu pus aquilo assim em cima da mesa, espalhado, aqueles grãozinhos de mostarda, e eles ficaram todos assim a olhar para mim e disse assim, olha, isto é o que o Senhor Jesus estava a dizer, se tiverem fé como uma coisinha destas, mesmo assim já é grande, não é? Mas como o Senhor Jesus comparou a fé a uma sementinha, nós temos que cuidar da nossa sementinha, da fé, regar, orar, alimentar-nos da palavra, pedir ao Senhor Jesus que nos aumente a nossa fé, amém? Eu gosto tanto daquele homem que a palavra de Deus vem relatada, quando o Senhor Jesus diz assim, olha, se tu crês, tudo é possível ao que crê. Tu crês? E ele disse, creio sim, Senhor, mas logo respondeu, ajuda a minha incredulidade. Ele disse, eu creio sim, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. E aquele homem foi respondido. Na hora o Senhor Jesus ajudou a sua incredulidade e o Senhor curou a sua filha, creio que era a sua filha que estava enferma. Portanto, o Senhor é poderoso para fazer, amém, nas nossas vidas mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, e mais uma vez, Senhor, queremos entregar, Senhor, o nosso coração diante de Ti, Senhor, a nossa mente, Deus, completamente em consagração a Ti, Senhor, para que Tu nos possas, Senhor, aumentar a nossa fé, Senhor, a nossa confiança, saber que Tu podes fazer nas nossas vidas, Senhor, e através de nós, mais do que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Nesta noite, Senhor, eu quero continuar a clamar por cada situação, Senhor. Deus, que Tu possas operar, Senhor. Oh Deus, Tu és soberano em tudo aquilo que fazes, Senhor. E nós confiamos, Senhor, em Ti inteiramente, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Tenho paz como um rio em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio. Tenho paz como um rio em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte. Tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte. Tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho amor como o mar, tenho amor como o mar. Tenho amor como o mar em meu ser. Tenho amor como o mar, tenho amor como o mar. Tenho amor como o mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte. Tenho amor como o mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte. Tenho o amor de Jesus em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio. Tenho paz como um rio em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio. Tenho paz como um rio em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte. Tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte. Tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho amor como o mar, tenho amor como o mar.
tenho amor como um mar em meu ser. Tenho amor como um mar, tenho amor como um mar, tenho amor como um mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte, tenho amor como um mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte, tenho o amor de Jesus em meu ser.